Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre o conflito da Segunda Guerra Mundial da Escola Maria Isabel Neves Bastos para o nono ano e o terceiro ano do ensino médio, como as duas salas, as quatro salas na verdade, estão fazendo basicamente o mesmo ponto nesse momento do ano. Então eu vou aproveitar e vou matar dois nazistas com uma só bala. Então, peguem aí seus capacetes, seus uniformes, subam nos seus aviões, nos seus tanques e peguem seus cadernos também e vamos trabalhar. Então, como eu decidi fazer esse vídeo? Como eu decidi organizar o conflito? Eu vou ano a ano. Eu vou fazer vários slides com cada ano da guerra. A guerra começa basicamente em 39, com a invasão da Polônia. Então cada ano eu vou colocar os principais eventos do conflito e os seus desdobramentos. Então, a partir de 39, a Alemanha invade a Polônia de um lado e a União Soviética invade pelo outro lado. Aquela região ali vai servir de tampão. Um dos grandes objetivos dos nazistas era tomar a União Soviética. E o Stalin não é bobo nem nada, ele vai também partir para cima do leste da Europa para dominar regiões que ele considerava territórios da revolução, territórios do processo revolucionário dos soviéticos, como também uma maneira de deter o avanço nazista. Ele queria evitar o conflito nesse ponto, tanto que os dois países assinam um acordo que mais tarde vai ser descoberto, um acordo que era secreto, que é um acordo de partilha da Polônia e também um acordo de não agressão por um tempo. Os dois sabiam que iam se matar uma hora, eles iam lutar ardentemente pelo leste da Europa e que esse ponto ia ser um ponto decisivo do conflito. Então eles resolveram se segurar. Isso também é um fator que ajudou os nazistas a avançar para o leste, a avançar em direção à França, por exemplo. Então é na Guerra da Polônia, poloneses sendo esmagados pelos dois lados, pelo lado soviético e pelo lado alemão, que a gente vai ver a força do exército nazista pela primeira vez. Você vai ter bombardeiros de mergulho, como tem aí no slide, né? Vou fazer um cliquezinho aqui. Os bombardeiros de mergulho Stuka e os bombardeiros de mergulho Junkers, eles são aviões monomotores que carregavam uma ou duas bombas e mergulhavam em direção ao alvo e soltavam a bomba e saíam. Então a precisão desses bombardeiros era muito boa. Também você tem, pela primeira vez, um grande e ostensivo uso de veículos, de carros de combate, não só veículos como motos, caminhões, mas também o uso efetivo de tanques. As artilharias, os canhões que estavam lá na Primeira Guerra Mundial estão de volta e Varsóvia ela é destroçada pelos nazistas. Do outro lado, os soviéticos também fazem um showzinho deles e há grandes massacres também do lado soviético. O plano do Hitler e do Stalin está certo. Ambos vão pegar metade da Polônia e aí, tecnicamente falando, os alemães pegam a parte até a Prússia, a antiga Prússia. Então eles estão meio satisfeitos por enquanto. Ninguém imaginava, e o Hitler nem o Stalin imaginavam, que o mundo ia se mobilizar por causa disso. Que o mundo ia parar e o mundo ia começar uma guerra mundial por causa de um país chamado Polônia. A Polônia era considerado um peixe pequeno na Europa. Mas agora o mundo todo ia se mover contra o Hitler e contra o Stalin. Nesse caso, mais contra o Hitler. A Inglaterra e a França e o Canadá, em 39 eles já declaram guerra à Alemanha. A Inglaterra sabe que o controle marítimo vai ser comprometido em algum momento pela marinha alemã. E o surgimento de navios de guerra alemão no Mar do Norte já dá um indicativo disso, além, mais tarde, do surgimento dos U-Boot. Os U-Boot são os submarinos alemães que não são pequenos, comparados aos submarinos modernos de hoje, mas eram em grande quantidade e causavam um baita de um trabalho. Então você vai ter um monte de países já se declarando contra a Alemanha, a favor da Alemanha ou neutros. É o caso dos Estados Unidos e do Brasil. O Brasil e os Estados Unidos se declaram neutros. Não percam de vista isso, hein? Os Estados Unidos, considerado
um dos grandes vencedores dessa guerra, ele ficou boa parte do conflito sem agir. Ele vai ficar bem, até 41 ele vai ficar sem agir diretamente. Ele vai abrir linhas de crédito, ele vai fornecer, cobrando mantimentos, mas tropa e se declarar contra alguém, isso ele não vai fazer. Também é em 39 que a gente tem os primeiros combates navais entre a Alemanha e a Inglaterra. Um exemplo bem interessante aconteceu no Oceano Atlântico, perto da costa brasileira, que foi o duelo entre o Admiral Graf Spee, um coraçado, um navio de guerra alemão, contra o HMS Achilles, da Inglaterra. Ambos duelaram aqui nos nossos mares, próximo aos nossos mares, e no litoral africano também, se perseguindo um ao outro. E o navio alemão acabou parando lá no Uruguai, perto da Argentina, onde a própria tripulação nazista destruiu o navio para evitar a captura. Então a gente já tem batalhas navais ocorrendo fora do território europeu. Isso é uma característica para você colocar como guerra mundial. Ou seja, os atores estão lutando longe de seus países, inclusive. Um fator decisivo da luta alemã no mar, como eu já citei, são os U-Boat. U-Boat é tipo underwater boat em alemão, né? Tipo veículo submarino, veículo abaixo da água. Então um U-Boat ele é um mini submarino. Mini modo de dizer, né? O pessoal que conhece Maria Isabel sabe mais ou menos o tamanho da sala, são umas 4 salas de extensão um U-Boat. E cabe mais de 2 dezenas de pessoas dentro dele. Tem canhão, inclusive externo, mas o forte deles é o torpedo. Então, esses veículos submarinos começaram a se espalhar pelos mares da Europa e começaram a atacar os navios de guerra dos ingleses, dos aliados, né, dos aliados em geral. E um dos exemplos bem interessantes foi em 39, quando o HMS Royal Oak ele foi abatido pelos U-Boats alemães. Então, era muito difícil pegar os nazistas nesse ponto. Além de terem veículos que se moviam embaixo da água, nem sempre, tá? O submarino, ele normalmente navega acima da água, mas na hora de lutar ele mergulha, e aí você não consegue detectar ele direito. Os U-Boat, eles tinham essa característica. Alguns modelos, se não me engano, eram movidos a gasolina, a diesel, e eles soltavam fumaça, então dava para ver as bolhas deles no mar calmo, mas só no mar calmo. Porém, você vai ter já o desenvolvimento de submarinos elétricos. Felizmente, muitos desses modelos não vieram à tona, literalmente, à tona, sabe, o submarino. Eles não vieram à tona e acabou sendo deixado de lado o projeto. Alguns submarinos grandes elétricos foram pensados e, felizmente, os nazistas não tiveram tempo de construir uma grande quantidade. Inclusive, um desses submarinos foi encontrado e os nazistas iam destruir, mas os ingleses conseguiram pegar. Boa parte do desenvolvimento de submarinos no futuro foi por causa de encontrar esses submarinos alemães em teste. Mas uma nave pequena, né, a gente chama os veículos também de mar de naves, né? Uma nave pequena como um U-Boat podia matar um monstrengo como o HMS Royal Oak. Então isso era um problema financeiro gigantesco. Imagine o quanto de grana é necessário para construir um navio de guerra. E aí um único submarino com um torpedo que custa poucos milhares da sua unidade monetária arrebenta um treco que demora anos para ser construído e que vai causar uma enorme mortandade e um prejuízo fenomenal. Então, os submarinos alemães vão ser o inferno na vida dos ingleses no mar durante todo o conflito. Então, chegamos em 1940. A partir desse momento, a Alemanha já começa a lidar com os gigantescos problemas logísticos que é mover uma guerra contra o mundo todo. E um dos problemas logísticos deles era o que fazer com não mais milhares de prisioneiros, mas milhões de prisioneiros. Eles tinham milhões de pessoas, não só soldados, mas pessoas civis dos países conquistados. No caso, em 1940, ainda no comecinho de 40, só a Polônia. É aí que entra o Heinrich Himmler,
Esse homem é o criador da SS, da polícia repressora do Hitler. E ele vai ser um dos comandantes do nazismo do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. E ele, junto com outros nazistas, vão arquitetar vários modelos de contenção dos prisioneiros. Haviam leis de guerra sobre os prisioneiros, porém os nazistas não estavam lá muito interessados nelas. Eles estavam com muitos problemas para poder fazer tudo funcionar. Então, um exemplo. Eles vão pegar inúmeras cidades polonesas, vão criar guetos, eles chamam de guetos, né? São bairros fechados, murados, onde prisioneiros, normalmente inimigos, né, declarados dos nazistas, como comunistas e judeus, vão ser presos e colocados para trabalhar em regime de trabalho forçado. Você também vai ter soldados inimigos que vão ser colocados para regime de trabalho escravo. Isso é uma coisa que vai ocorrer tanto do lado aliado quanto do lado alemão. Isso vai ocorrer mesmo. Porém, a quantidade de indivíduos presos do lado alemão nesse momento da guerra já começa a dar para eles uma ideia muito macabra. No caso, o Himmler e outros nazistas vão propor o que nós chamamos, o que foi colocado em alguns relatórios nazistas, de solução final. Eles começaram a fazer uma matemática terrível, pensando nas vidas humanas. Por exemplo, na Polônia você tinha milhões e milhões de judeus. Os judeus foram utilizados como bode expiatório para a política racista dos nazistas. E foi se pensado, o que fazer com os judeus? Uma das opções era mandá-los para longe da Europa, colocá-los em grandes cargueiros e, deixar eles em Madagascar, na África. Mas isso seria um gasto de combustível sem retorno. Colocá-los para trabalhar. Muitos desses judeus realmente foram colocados para trabalhar e muitos deles realmente trabalharam até morrer, mas muitos outros sabotavam o material que eles estavam produzindo. Então, era um trabalho uma mão de obra que não valia muito a pena. Então, eles pensaram na solução mais simples e odiosa: matá-los. Essa foto que vocês estão vendo aí do lado é do campo de Auschwitz, lá na Polônia, e ele não era só um campo de prisioneiros, ele se tornou um campo de extermínio, ou seja, além desses portões, haviam literalmente um matadouro de seres humanos. Então, quando foram descobertos os campos, foi um grande choque para os soviéticos. Os soviéticos foram os primeiros a encontrar. Foi um grande choque para os soviéticos. E é muito difícil chocar um russo. Mas chocou. Tanto que os americanos, quando ouviram os soviéticos avisando dos campos de extermínio, eles acharam que era propaganda. Mas não era, era a pura verdade. Então, os campos de extermínio começam a ser idealizados lá na Alemanha, e a construção de lugares como Auschwitz começam. E é um dos legados mais assustadores da guerra. O cara pensar na logística da morte. O cara não pensar que a guerra é só um processo de dominar outro país. Não, é um processo de exterminar todas as pessoas de um país. Uma vez com a Polônia dividida certinha lá com os soviéticos, o Hitler olhou para o outro lado. Ele e seus homens falaram: beleza, agora que a gente tem a União Soviética mais ou menos sob controle, a gente pode tentar ir para cima de quem declarou guerra para a gente. Então, o exército alemão ele avança sobre a região da Holanda, que é Netherlands, Países Baixos, e também sobre a Bélgica. A Bélgica, de novo, ela foi literalmente praça de tanque de guerra dos nazistas. E isso é uma coisa que tem que ser destacada. Aqui você tem o efetivo uso do tanque de guerra como veículo nessa guerra. Os alemães tinham um conceito de guerra usando veículos chamado Blitzkrieg, a guerra relâmpago, na qual o movimento rápido dos tanques, apoiados pela infantaria e pela artilharia, ia cercar os inimigos e você não teria muita chance de escapar. Você teria que se render perante a força superior e a velocidade dessas máquinas. Então, o avanço em cima da Holanda, em cima da Bélgica, ele foi meio que deixado. O pessoal da Inglaterra e da França não estavam esperando um avanço tão brutal e veloz. Quando eles finalmente juntaram as forças, já era meio tarde.
Outra coisa é que se esperava que o ataque dos alemães fosse por outro lugar. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar com um pretinho. Aqui onde está em pretinho, ó, no mapa, é a linha Maggiore. A linha Maggiore é mais ou menos por onde os alemães também tentaram invadir na Primeira Guerra. Então foi criada uma linha de defesa ali. Os alemães, muito danadinhos, eles fizeram uma linha oposta, na fronteira oposta, a linha Siegfried, só para falar que eles estavam ali por perto. Então tinham duas linhas de defesa. Quando eu falo linha de defesa, estou falando de um muro com, no caso dos franceses, um muro com um túnel e no túnel uma ferrovia e canhão apontado para a Alemanha. É mais ou menos 600 quilômetros disso, para evitar que os alemães passassem por ali. Então, o que a Alemanha fez? Primeiro, ela iniciou essa invasão aqui, tem nas vermelhinhas aqui, eu só vou destacar. Começou a invasão da Bélgica e da Holanda. Com essa invasão já era o bastante para você poder incentivar os ingleses, vou fazer os ingleses de azulzinho. Os ingleses de azulzinho aqui. A se colocarem na fronteira da França, junto com os franceses. Aqui embaixo, na linha Maggiore, não colocaram muitas defesas. Afinal de contas, a linha está protegida. É aí que vem o pulo do gato dos alemães. Eles atravessam por aqui. Olha eles cercando o exército inglês e francês. Eles fazem um movimento de pinça na floresta das Ardenas. E como é que eles conseguiram passar? Moleza. Tanque de guerra passa. Tanque de guerra off-road. Tanque de guerra não precisa de estrada direito. Ele só precisa de um terreno firme para passar. É só ir derrubando árvore e passando por cima. De repente tinha uma enormidade de exército alemão cercando aqui nesse ponto. Deixa eu usar branquinho. Cercando toda. Vou usar um pretinho de novo. O mapinha hoje está rabiscado. Cercando toda essa galera. Toda essa galera vai ser empurrada, inclusive. Vai ser empurrada para esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó. Passe de Calais. Passe de Calais é onde vai ficar acho que são uns 300 mil soldados ingleses. É uma galera que ficou presa ali esperando as fileiras de tanque nazista vir pegar eles. Aí a Inglaterra fez um plano de resgate muito famoso, que é a questão lá de Dundalk, né? Tem até um filme muito bom sobre Dundalk. Vou deixar um videozinho sobre Dundalk junto dos inúmeros vídeos, assim vai ter bastante documentário junto com essa postagem, tá bom? Então vai ter um documentário sobre Dundalk e sobre esse momento da guerra. Então os britânicos recuam. Era uma parte grande do exército inglês que teve que recuar com o rabinho entre as pernas. Enquanto isso, as fileiras de tanque alemão avançam. E esse avanço já é dentro da França. E um problemão. 14 de junho de 1940. O exército alemão chega em Paris. Paris, a maior cidade do continente europeu. A cidade-luz, o berço do iluminismo, o lugar onde Luís XVI perdeu a cabeça, o lugar onde Napoleão estava enterrado. E agora o exército alemão marchava, orgulhoso nas ruas da Champs-Élysées, enquanto o povo parisiense olhava para aquilo ali tremendo de medo. Literalmente Hitler tinha chegado ali, ele tinha tomado a França. Toda a França não. Deixa eu marcar aqui no mapa para vocês. Vou marcar de pretinho, tá? Mais ou menos aqui nessa linha. Essa linha pretinha para o norte virou Alemanha. Da linha pretinha para baixo, protetorado. Ou seja, a França continuava sendo um país independente, mas tinha que bater continência para os nazistas. E agora, uma coisa que não era nunca pensado, o país mais poderoso do continente, pelo menos da parcela continental, foi tomado. Então não havia muita esperança. A gente pode dizer, mas os franceses, com aquele espírito revolucionário, não iam cair na lábia dos nazistas. Bem, é verdade, uma boa parcela da população francesa
estava quietinha, esperando para fazer a sua boa e velha resistência e espionar os nazistas, sabotá-los e fazer luta armada contra a ocupação. Porém, a propaganda nazista já estava quase convencendo a porção ocupada de que estava tudo certo. Esse pessoal era perigoso. Então o Hitler aí posando com a Torre Eiffel ao fundo é uma das imagens mais assustadoras desse conflito, porque ela te dá uma impressão muito perigosa de que realmente eles tinham chances de ganhar, que eles tinham realmente uma chance. E eu, como historiador, posso dizer, eles tinham chances de ganhar sim, porque eles não iam só matar a gente, eles iam implantar a ideologia deles, e quem não tivesse a favor dessa ideologia ia ser considerado inimigo e ia para a morte num campo de extermínio ou para a escravidão. Então eles iam conseguir se eles continuassem mantendo aquele ritmo. Felizmente eles não conseguiram. Então, né, agora com a França tomada, o Mussolini ele aproveita e já muda de lado, né, já entra. Ele estava na neutralidade até o momento. Aí ele escolhe o lado dele. Mussolini, o Duce, o fascistão lá da Itália, resolve apoiar o nazismo. Ele já era bem amiguinho do Hitler, então ele só juntou a fome com a vontade de comer. E o Japão, que rodava sua própria agenda, já tomando regiões da China, tomando regiões da Indonésia, e também inimigo dos soviéticos, ele vai querer aproveitar a oportunidade e montar um eixo com eles. Tanto que o nome dessa equipe, né, ou é Pacto Tripartite, ou, como é mais famoso, Eixo. O eixo, que é basicamente Tóquio, Berlim e Roma. Então, esses seriam os países do eixo, né, os famosos países do eixo, que vão ser aliados basicamente quase até o fim do conflito. Com a Itália e o Japão ao lado da Alemanha, o eixo agora tinha acesso e força de guerra para poder lutar em outros continentes. Então a Itália ela vai começar a se mover dentro do território africano e também vai começar a ajudar a Alemanha em ataques no Oriente Médio, coisa que a gente pouco vê muito nos livros. Normalmente a guerra é muito orientada à Europa. Então o avanço do eixo vai sair da região da Líbia e vai começar a tomar Egito, Sudão, Etiópia. A Etiópia já estava meio que conectada aos italianos, né? Então você vai ter uma expansão em direção ao nordeste, né, do continente africano e também a região aqui do Oriente Médio. Por quê? Por causa deste mar aqui, por causa do Mar Vermelho. O Mar Vermelho dá acesso ao Oceano Índico. E aqui nesse ponto ficava o Canal de Suez, que é a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Os ingleses tinham controle sobre essa região e se eles perdessem esse controle, eles teriam cortado, né, o acesso deles à Índia. A Índia era um grande fornecedor de insumos, de matérias-primas para a Inglaterra. Então, ou os navios tinham que dar a volta na África, ou passavam pelo Canal de Suez. Então, quando isso aconteceu, os ingleses perderam muitos meses de insumos e tropas mesmo. Os indianos vieram lutar na Europa, inclusive. Então, fechar o canal ali era uma maneira. É lógico, isso era só a primeira parte do plano. A segunda parte, como está nesse outro mapa aqui, era continuar descendo. E descendo até, indo para o sul, né? Indo para o sul até o Cabo. Outro domínio inglês na África. E assim fechar a África para os ingleses. Isolando a Índia dos ingleses. E assim derrotando os ingleses, literalmente. Os indianos provavelmente seriam colocados sob as asas dos fascistas e dos nazistas, porque tinha também uma galera fascista e nazista por lá que podia acabar os fascistas lá podiam enveredar para o lado dos alemães também. Então, os islâmicos, né, eles também vão entrar, os países árabes também vão entrar no conflito de outras maneiras, mas por enquanto o foco é esse aqui. É bom agora a gente colocar a Europa no mapa para a gente ver como está a situação nesse ano. Tudo que está em azul nesse mapa é da Alemanha.
bastante coisa não. As partes em branco são países que ficaram neutros, ou se tornaram protetorados, ou simplesmente faziam vista grossa. E a parte em verde ali é o pessoal da União Soviética, a parte em vermelho ali é o pessoal dos aliados. Então você tem a Alemanha tomando quase tudo da Europa, menos o leste da Europa e a região aqui neutra de Espanha e Portugal, que no fim das contas eles topariam ser nazistas se o Hitler assim pedisse, com jeitinho, né? E aí é uma situação bem perigosa. Poucas vezes a gente viu o mapa da Europa sendo controlado por um único grupo assim. A gente tem aí em paralelo o Sagrado Império Romano Germânico, no século XIX. Você tem o Império Napoleônico e o Império Romano. São os únicos que tiveram tanta terra assim. O Império Romano, se não me engano, é o mais extenso. Mas o Império Romano não tinha todo aquele poder de comunicação que tem hoje, ou no caso na década de 40. Então, é uma situação bem perigosa. Como eu disse, dava a perigosa sensação de que eles iam ganhar. E aqui está o Japão, muito danadinho, aproveitando toda essa instabilidade ocorrendo na Europa para atacar as neocolônias da Europa no continente asiático. Ele vai aproveitar para tomar as regiões da China e a região do extremo sul das colônias francesas na China, na Ásia, para poder aumentar o seu poder. Então o Japão, não se esqueçam, o Japão naquela época era uma nação extremamente imperialista e expansionista, moderna com alta tecnologia para o período. Então eles vão ir com extrema violência, isso é um friso, extrema violência nessas regiões. Um exemplo bem famoso é a ocupação na Coreia. A região da Coreia vai ser brutalmente atingida pela ocupação japonesa. Está ali pertinho, é só uma navegada de navio e você já chega. Outra coisa é a ocupação nas regiões da Manchúria e nas regiões da China. Então você vai ter também um grande domínio aqui. As possessões francesas. Como a França estava perdendo território lá na Europa, eles não tinham como mandar soldados para proteger suas colônias na Ásia. Então a situação ficou perigosa aqui. E as regiões das ilhas ao longo da costa pacífica, essas estavam moleza. Muitas eram conhecidas dos japoneses, outras eram simplesmente possessões fáceis de serem tomadas. Então, o Japão, que estava se especializando em luta pelo mar, usando navios de guerra, e os primeiros porta-aviões, eles começam a tomar toda a área. É uma área com milhões e milhões de pessoas e que eles vão ter um controle razoável por um certo tempo. É lógico, com o desenrolar da guerra, os japoneses foram recuando, ou sendo obrigados a recuar. Mas nesse momento eles estão avançando sobre os territórios. E é lógico que eles vão se perguntar qual é o inimigo mais perigoso nas proximidades. E eles vão olhar para os Estados Unidos. Espiões japoneses nos Estados Unidos vão começar a pensar num ataque aos territórios americanos para evitar que eles ataque primeiro, antes que o inimigo tenha chances. Então esse ataque vai ser realizado. 7 de dezembro de 1941. Ali no Havaí, nas Ilhas do Havaí, existe ali uma região chamada Pearl Harbor, Porto Pérola. Ali ficavam navios de guerra, reservatórios de combustível, bastante coisa dos americanos. Espiões japoneses perceberam as vulnerabilidades do porto e foi organizado um ataque aéreo que acertou em cheio os navios daquela frota. Alguns não foram destruídos, mas houve uma grande mortandade de indivíduos e isso estimulou, logicamente, a entrada dos Estados Unidos na guerra. O Japão, que até o momento não tinha uma declaração formal de guerra com os americanos, agora estava se declarando inimigo dos americanos e que eles poderiam atacá-los pelo ar e pelo mar, assim causando um terrorismo, né? Obrigando o povo americano a se render. Então, era um momento que os Estados Unidos teriam que decidir de qual lado ele ia ficar. Se ele ia ficar do lado da Alemanha nazista, do eixo dos japoneses, através dessa submissão, ou se ele ia encarar a guerra pela outra ponta, pelo lado dos
ingleses, dos franceses, o que sobrou dos franceses e dos soviéticos. Coisa que hoje em dia o pessoal fica sempre colocando a grande rivalidade, né, entre Estados Unidos e Rússia, entre o que era Estados Unidos e União Soviética. Não se esqueçam, eles vão ter que decidir nesse momento se eles eram aliados ou não, e ele vai decidir em ser aliado. Afinal, os americanos não iam aceitar uma aliança com alguém que destruiu portos deles, que os atacou diretamente. Essas fotos que vocês estão vendo aí embaixo são reais. Eu acho que tem algumas colorizadas, mas elas são reais. Eu vou deixar um documentário explicando melhor Pearl Harbor para vocês lá no Classroom, tá bom? Então agora é a guerra. Os Estados Unidos entram na guerra. Eles declaram guerra ao Japão e agora é hora de soltar o Capitão América em cima dos caras. Os Estados Unidos, que até esse momento era só uma espécie de consultor e fornecedor de equipamento, vai entrar com tudo, vai começar a levar soldados para o confronto e vai junto com a Inglaterra, junto com a França, junto com a Holanda. No caso a Holanda, o governo da Holanda fugiu, né, da Holanda e foi parar na Inglaterra, ou seja, junto com os aliados eles vão decidir como atacar o eixo. No caso, os Estados Unidos ficou com o trabalho de lutar contra os japoneses no mar. Eles meio até que bateram no peito falando que era com eles esse esquema. Mas é lógico que outros países dos aliados foram ajudar na Ásia também. Afinal, eles queriam de volta suas concessões. Ali na União Soviética, o Stalin, o líder supremo da União Soviética, teria que lidar com o avanço dos nazistas, usando o povo dele como escudo. Ele vai receber apoio logístico, combustível, equipamento dos americanos. Nunca vai dizer, hoje, se eu pegar um livro de história russo, vai falar que eles fizeram tudo sozinho, mas não, eles receberam ajuda de linhas de abastecimento pelo Polo Norte. Então, os americanos fornecem também para aquele lado, para ajudar o Stalin a deter o avanço dos nazistas, e ele vai mandar tropa pra caramba para Inglaterra para tentar invadir a França ocupada, para restaurar o governo da França e assim partir para cima da Alemanha. Ao mesmo tempo, nos desertos africanos, eles iam tentar restabelecer a ligação com o canal de Suez para poder fazer toda aquela extensão do norte da África cercar os italianos, ou seja, quem está cercando ser cercado. É um bom plano. É interessante que esse plano de ação ele vai gerar a união das nações, que mais tarde, né, esses grupos de países que vão se declarar a favor, né, da luta contra o eixo, eles vão ser os países fundadores das Nações Unidas, da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. É interessante que a gente estava ali, né? A gente estava ali já. Esse momento é que o Brasil começa a se inclinar para o lado dos aliados. Já tem um nome também, a organização que vai lutar contra o eixo, né? Aliados. Então, a protoforma, o embrião, o feto, o ser que vai formar a ONU, uma das organizações políticas mais famosas do mundo, vai surgir agora nesse momento da guerra. Então é isso, minhas crianças. A gente está lidando com uma guerra em múltiplas frentes. Os alemães atacam as regiões da União Soviética, enquanto são atacados pelo Mar do Norte, pelos soviéticos, pelos ingleses. No mar do mundo todo tem alemão com submarino bombardeando o mundo todo. Você tem, inclusive, aqui na América do Sul, você vai ter navios alemães, submarinos alemães torpedeando no caso, os navios cargueiros ingleses, inclusive navios cargueiros brasileiros são abatidos nesse momento. E, inclusive, você tem um posto de reabastecimento lá na Antártida dos alemães, que gerou até umas teorias das conspirações de que tinha uma base ultra secreta alemã na Antártida. Não, era só uma base de abastecimento mesmo, bem simplesinha. Tem os destroços lá até hoje. E tudo isso em múltiplas frentes. Enquanto os soviéticos, basicamente, têm uma frente só, que é a frente que vai cair em cima ali dos alemães. Então, o Stalin vai jogar o seu povo contra o exército alemão. Milhares e milhares de soldados soviéticos vão para cima do nazismo e vai ser aquele mesmo esquema das guerras napoleônicas. Os alemães avançam,
os soviéticos dão uma recuadinha e destroem o caminho, para que os alemães tenham que se embrenhar no território soviético. E assim eles vão perdendo combustível, vão perdendo mantimento, essas coisas. Vai chegar ao ponto de Moscou, Leningrado e Stalingrado serem atacadas. Moscou, que na época era uma das capitais, uma das grandes capitais, né, acho que, se não me engano, era a capital política naquele momento histórico, que São Petersburgo e Moscou intercalam muitas vezes o momento que são a capital da nação, né. Aí vocês estão vendo as fotos do confronto. No caso ali, os soviéticos cavando uma trincheira antitanque em volta da cidade inteira. Cidade inteira tinha uma trincheira antitanque. E há uma grande diferença no jeito de lutar do soviético com o do alemão. Os soviéticos estavam bem treinados para a luta na neve, equipados, seu equipamento de combate era também voltado para o frio extremo da Rússia, e também eles estavam acostumados com a vantagem territorial. Você está lutando em casa, com o seu pessoal motivado, com o equipamento adequado, e você tem muito mais gente. Isso é um fator essencial. Quando o equipamento faltava, quando a munição era minguada, o que valia nos soviéticos era a enorme quantidade de gente que eles botaram para lutar. Tanto que um dos povos que mais morreu na guerra foram os soviéticos, para parar os nazistas. O Stalin literalmente, como eu já falei, ele usou o povo dele como escudo. E os alemães vão ter que bater nessa parede de aço que era o povo soviético. A vitória desses confrontos, eu digo com vocês com uma categoria, né, é dessa força de vontade dos soviéticos. Aí o pessoal vai politizar sempre, falando, foram forçados a lutar. É claro que eles foram forçados a lutar, é uma guerra, cara. Eles foram forçados a lutar, todo mundo numa guerra é forçado a lutar. Se você vai para uma guerra lutando achando que é gostoso, você é um psicopata. Você não é um patriota, você é um psicopata. Guerras não são lugares divertidos. Se você acha divertido um confronto armado de verdade, você está precisando ir no médico. Então, botar uns remedinhos bons. Então, os alemães, eles vão encontrar ali um problemão. Eles conseguem repelir o ataque, né, há uma grande batalha de mecanizada, a maior batalha, a Batalha de Kursk, que é a maior batalha mecanizada de tanque, né, da história, foi nessas regiões aí. Eu cito ela um pouquinho mais quando eu falar de Leningrado e Stalingrado. E o Brasil nisso tudo, minhas crianças. O Brasil estava lá. O Brasil teve que declarar guerra à Alemanha porque teve seus navios mercantes bombardeados, torpedeados. E aí o Getúlio Vargas, vendo muito sabiamente o nosso ditador da época, o Getúlio Vargas muito sabiamente resolveu entrar pelo lado dos aliados. Havia uma grande chance do Getúlio Vargas entrar pelo lado do eixo, porque ele tinha uma grande ligação a certas amizades com o pessoal do nazismo. Então era um perigo muito grande a gente estar do lado errado do conflito. Mas, graças a alguns diplomatas e muito contundentes, a gente conseguiu mudar de lado. Então, fomos nós. Fomos com mais ou menos uns 60 mil, se não me engano. 60 mil combatentes brasileiros foram recrutados no exército americano e foram levados para lutar principalmente na Itália. A gente pegou um certo perfil de soldado, a gente tinha alguns descendentes de italiano aqui, então alguns falantes de italiano eram muito úteis ali no momento e acabaram sendo levados para lutar. Forças em terra, a gente teve soldados, né, de terra, principalmente tropas ligadas à montanha, que foram a Força Expedicionária Brasileira, que o símbolo está aqui embaixo, que é considerado um símbolo muito bacaninha, que é uma cobrinha fumando. Ninguém sabe exatamente de onde veio a ideia, mas está aí o nosso símbolo, que é a cobrinha fumando, que era um dos nossos gritos de guerra, diziam que a cobra ia fumar, ou seja, que o bicho ia pegar, que a gente ia chegar lá e causar mesmo. Outra coisa interessante é que o Brasil compôs a aeronáutica também, a gente foi do corpo aeronáutico do exército americano e a gente tinha nosso próprio símbolo nos nossos aviões, que está aqui do ladinho. Esses símbolos aqui, ó, deixa eu marcar com pretinho aqui.
esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do avestruzinho armado, e tá escrito Sentapua. Sentapua, pua, é aquele, vamos dizer, aquela broca de girar, sabe? Uma furadeira de manivela. Isso é uma pua. Então, sentapua quer dizer faz buraco nos caras. Esburaqueia, enche o avião inimigo de buracos. É mais ou menos isso. E a gente teve realmente uma participação muito interessante. Era como qualquer outro grupo de pessoas, de membros do exército levados para o infortúnio da guerra, a gente tentava manter as coisas com bom humor brasileiro. Teve vários casos interessantes, como vocês podem ver aí na foto, aqui do ladinho, o pessoal tocando um pagode, trazendo uma viola, cantando um pouquinho. E a gente tem alguns exemplos interessantes. Vou ver se eu acho o documentário da BBC. Tem um documentário da BBC só de rádio, só áudios do pessoal da época, cantando, mandando notícias, essas coisas. É bem interessante ver que o pessoal, mesmo nas agulhas do confronto, estavam tentando manter um bom humor. Seguindo aqui em 1942, nós temos a virada dos americanos no mar. A gente tem a Batalha de Midway, onde os americanos, eles vão com uma frota em direção aos japoneses que interceptam eles no caminho, com o próprio nome deles, na região, nas ilhas de Midway. Midway, metade do caminho. Metade do caminho, os caras pegam na metade do caminho. E é uma batalha mista aérea e naval. E os japoneses acabam perdendo esta batalha e perdem uma parte significativa de sua frota naval. A partir desse momento, os japoneses só ficam na defensiva até o fim do conflito. Então, quem está atacando e tem mais recurso vai começar a ter vantagem. Esse é um outro fator. Os países do eixo tinham dificuldade para poder manter as ofensivas, porque você precisa construir aviões, você precisa construir navios e, principalmente, você precisa de combustível, você precisa de diesel, você precisa de petróleo. Então, para produzir combustível, eles precisavam ter acesso a lugares que produziam petróleo. Então, o Japão tinha muito pouco disso. Então, para você ter uma ideia, antes do conflito, o maior fornecedor de petróleo para o Japão era os Estados Unidos. Então, os japoneses vão ter dificuldades de manter o front, não só por dificuldades para construir mais máquinas de guerra, mas também porque não tem como fazer elas voarem ou navegarem. A questão do combustível também vai acontecer lá na Europa. Os alemães eles estavam visando as cidades de Leningrado, Stalingrado e Petrogrado como áreas para poder ter acesso a combustível. E no caso de Stalingrado, a batalha já tinha começado anos antes, não é só terminar nesse ano. E os alemães eles têm enorme dificuldade, é uma batalha urbana, nunca antes pensada. Cada rua de Stalingrado vai ser um campo de batalha terrível para 2 exércitos. Ali você vai adotar a estratégia terrível chamada moedor de carne. Os 2 lados só vão mandando exército para repor tropas, tanto em Stalingrado quanto em Leningrado. E milhares de soldados alemães são presos. Milhares deles. Tanto que fica até difícil para o exército soviético manter esse povo vivo por falta de comida. Já tem comida pouca para o exército, quanto mais para o prisioneiro. Mas é a primeira grande quebra da ofensiva alemã. A primeira quebra da ofensiva dos japoneses foi em Midway. A quebra da ofensiva alemã foi em Stalingrado. Então, é uma vitória ímpar para os aliados, é uma vitória imprescindível. Nesse ano, o Mussolini ele é deposto, e acaba sendo preso. E com isso abre um bom precedente para a invasão dos aliados na Itália, porque afinal de contas você teria apenas a resistência dos grupos fascistas, politicamente fascistas, e também os alemães nazistas que estavam na Itália. Era mais fácil fazer a invasão assim. Muito se discute sobre o golpe que derrubou o Mussolini, o envolvimento da espionagem, dos próprios Estados Unidos e até de organizações criminosas como a máfia para derrubar o Mussolini. O fato é que ele caiu e ele vai tentar fugir do país mais tarde, em 1945, onde ele é capturado pelos grupos antifascistas
que o executam e levam ele de volta para ser mostrado em praça pública, onde ele é esquartejado. Esse é o fim do fascista Mussolini, em 45. Nos últimos momentos da guerra, ele é encontrado, ele é morto e ele é esquartejado. Esse é o fim daquela coisa louca dele. Vocês lembram dos discursos do Mussolini? Todo aquele poderio de Itália lutadora, lutaria até o último homem, estava ele fugindo, tentando fugir para a Alemanha quando foi capturado. Ou seja, é o fim do fascismo italiano naquele momento histórico. E é uma oportunidade para os italianos tentarem rever seus conceitos, né? Há muita polêmica sobre isso, sobre se o fascismo realmente caiu depois disso, né? Até hoje, as organizações italianas, elas flertam com o fascismo e precisam toda hora ficar vigilantes, né? Com o surgimento de pessoas de tendência fascista. Falando em assassinato, é nesse ano que você tem mais uma tentativa de assassinato do Hitler. Alguns dos caras do exército alemão resolvem fazer uma operação para tentar eliminar o Hitler dentro do... Sim, é o que você está pensando. Os próprios alemães estavam querendo matar o Hitler. É isso mesmo. Nem todo cara do exército alemão era nazista, só para constar. O nazismo é um sistema político, ele não é o exército. Então, a existência de nazistas dentro do exército alemão, e cada vez mais, isso acabou transformando o exército alemão nessa máquina horrorosa. Mas, dentro do exército alemão, você tinha gente querendo derrubar o Hitler. Literalmente, explodiu o Hitler, como vocês estão vendo na foto. Foi numa reunião, colocaram uma mala-bomba na reunião e a mala funcionou, ela explodiu. Só que a perna da mesa, dessa mesa gigante aí, amorteceu o impacto da explosão. E o Hitler sobreviveu, o que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Se não me engano, entre 7 e 8 pessoas morreram nessa explosão. Mas o Hitler não morreu e ele saiu outro homem, velho. Ficou totalmente paranoico, vendo inimigos, inclusive onde não havia, e se tornando o cara mais brutal ainda. Agora ele queria que todo mundo lutasse até o último soldado. E é lógico que ele encontrou os inimigos dele, os caras do exército, e os executou. Tem um excelente filme sobre o assunto chamado Operação Valkyria. Enquanto o Hitler apanhava da União Soviética, os aliados preparavam a Operação Overlord, o maior desembarque de tropas do século XX. Milhares e milhares de estadunidenses, canadenses, franceses, australianos, iam ser desembarcados no litoral da França ocupada, perto de Pas-de-Calais. Não muito perto, mais perto de Pas-de-Calais, encarando a terrível muralha atlântica, que seria a linha de defesa que os alemães construíram na fronteira da Holanda, da Bélgica e no litoral da Holanda, da Bélgica e da França, para deter o avanço inglês. E vai ser uma operação literalmente descer soldado e dar tiro até entrar na França ocupada. Deu um monte de problemas. Vou deixar um documentário bem extenso, inclusive, sobre o assunto para vocês entenderem. Mas é uma operação de combate única. Foi literalmente os Estados Unidos pisando dentro da França ocupada, dentro do coração do território nazista, para já avançar com a vitória. E o ano de 45 pega fogo, porque o antes poderoso exército alemão agora está cercado. O incrível exército italiano também já era. O exército japonês está recuando. Então é para cima deles. Então, vou só mostrar aqui onde era o desembarque do dia D. Ele era nesse ponto aqui, ó. Lá dentro da França ocupada. Então, os americanos foram se espalhando para poder derrotar os alemães. Daqui e daqui também vieram as ofensivas. Tanto que o Brasil, né? Vou colocar o amarelinho aqui do verde e amarelo. O Brasil veio junto com os exércitos daqui. A gente veio nessa parte do
da luta, né? A gente veio pelo pessoal ali da Itália. E os soviéticos, né, o Exército Vermelho, vem massivamente chegando e pegando todo mundo também. Então a Alemanha vai ser prensada por todos eles. A partir desse momento já se pensa como é que vai ser o fim da guerra, inclusive, porque você já não tem mais como sustentar o fronte e agora você tem que pensar o que vai ser feito com a Alemanha derrotada. E isso é uma coisa interessante porque meio que virou uma espécie de caça ao tesouro, porque se sabia que a tecnologia dos alemães era bem avançada. Eles só não estavam conseguindo vencer a guerra porque a tecnologia deles não podia ser construída. É o exemplo do submarino que eu falei, os códigos secretos que eles possuíam, e de acordo ao Eisenhower não, para mim não me foge o nome do cientista, tem o Oppenheimer. O Oppenheimer e o Einstein, dois cientistas famosos da época, os alemães teriam como pensar em armas nucleares, tanto que eles já estavam desenvolvendo armas nucleares para os americanos, principalmente Oppenheimer. Oppenheimer o Einstein é o pai da teoria atômica, da produção de energia atômica, mas Oppenheimer é que vai fazer a coisa toda acontecer no projeto Manhattan. Então, eles já estavam desenvolvendo armas, sabiam que o potencial alemão era alto. Entre os alemães, você tinha caras como Wernher von Braun, que literalmente inventou o foguete. Foguete. Para ser usado como arma. Para ser usado como uma arma, não como um negócio para ir para o espaço. Então, começa uma corrida para ver quem chega primeiro em Berlim. Para quem tem a cabeça de Hitler. Quem vai pegar o cara. E nesse momento eles começam a encontrar os campos de extermínio, os campos de prisioneiro e de trabalho forçado, o que deixa o mundo todo ainda mais assustado com relação ao nazismo. Aí sim, a situação já está meio fechando na Europa. Em 30 de abril de 1945, o Adolf Hitler comete suicídio. Há muita divergência sobre exatamente o que foi, como aconteceu. Tem opiniões diversas. Você tem a questão do secretário dele, o ministro de comunicações dele, o Goebbels, estava ali também, morreu também, se matou. Então fica sempre a grande dúvida exatamente o que aconteceu com o corpo de Adolf Hitler. Oficialmente ele morreu, ele se envenenou, ele e a esposa, e o corpo dele foi queimado por soldados soviéticos. Essa é a oficial. Provavelmente é a mais verossímil. Para você ter uma ideia, a gente tem vídeo do lugar onde o Hitler foi queimado e soldados soviéticos visitando o lugar. Temos alguns ossos lá na Rússia atual que provavelmente são do sujeito. Todas aquelas teorias da conspiração de que Hitler estava vivo e que veio para a Argentina ou para o Brasil são só teorias. Os historiadores concordam que ele morreu em 45. Se ele não morreu em 45, ele morreu em outro sentido, né, minha gente? Ele morreu para a história. Ele não fez mais nada. Ele não realizou mais nada. Então, ele morreu nesse dia. O Hitler morreu nesse dia. Felizmente, o Hitler morreu nesse dia. E que ele e gente como ele nunca mais surja. A gente tem que ficar vigilante com relação a esse tipo de indivíduo. Ele era um indivíduo amargurado, marcado pela guerra. Um homem traumatizado em que as pessoas resolveram confiar. Como você confia num homem traumatizado de guerra? O cara é um monstro, o cara tá cheio de traumas, de ódios. Como você confia um país a um homem que odeia tudo? Então, é uma constante caso de vigilância. A gente não deve buscar governantes que pensam no ódio, que pensam na perseguição. Os verdadeiros líderes, eles constroem pontes, eles não constroem muros. A Itália já era, a Alemanha já era, mas o Japão persiste. O Japão tem outra maneira de ver as coisas, é outra filosofia. Fiquem sempre atentos a isso. As ideias ocidentais, elas existem aqui na América, né? No continente americano. Ideais como democracia, como diálogo, como a lógica. Os nossos jeitos de fazer essas coisas, eles são bem inspirados
no pensamento ocidental europeu, muito inspirados neles, mas não na Ásia. Na Ásia, as ideias que a gente tem como democracia são diferentes. Até as ideias dos preceitos como famosos, como políticos, como o capitalismo e o comunismo, eles são diferentes. Então, você não usa a sua régua para medir o Japão de 40. Você não consegue medir, porque ele não é um imperialista como a Alemanha, ele não é um imperialista fascista como a Alemanha. O Japão não era nazista, mas também o Japão não era imperialista como a Inglaterra ou os Estados Unidos. O Japão era do seu próprio jeito, o Bushido, o caminho da espada. O Japão era um país de guerreiros, de homens de guerra, e estavam usando isso, esse pensamento do Bushido, esse pensamento do guerreiro, para fazer política imperialista. Eles não se renderiam, eles jamais se renderiam. Então, os Estados Unidos, né, nesse contexto, tentando mais uma matemática macabra, né, mais uma matemática levando em conta vidas humanas, eles resolvem usar a arma que eles tinham acabado de desenvolver e que seria usada para poder lutar contra os alemães, mas não deu tempo, que é a bomba atômica. Eles já tinham testado uma bomba atômica, o famoso teste Trinity, já tinha sido feito. E já estavam tendo conferências de paz lá na Europa, tá? Tava já juntando o Eisenhower, o Mussolini e o Churchill lá na Europa para falar quem é que ia para que lado. E o Stalin estava já chegando, já tomando metade da Alemanha pro lado dele. Tanto que a Guerra Fria meio que já está começando, nem terminou a Segunda Guerra Mundial, já está começando a Guerra Fria, tá? E um dos motivos, acreditam-se, né, por vários motivos, a bomba atômica foi disparada, as duas bombas atômicas foram disparadas no Japão. Os motivos da matemática macabra são esses, ó. Que seria muito mais fácil traumatizar o povo japonês com dois disparos do que invadir o Japão. Forçar eles a se render seria muito mais fácil do que atacar as ilhas japonesas, onde eles teriam que lutar por cidade durante anos. Os japoneses não iam se render. Mas existe a desculpa política e macabra também, que na verdade os disparos das bombas atômicas foram feitos para mostrar para os soviéticos que os americanos tinham uma arma mais poderosa do que qualquer arma nazista. E assim os soviéticos iam sossegar o facho e não invadir o resto da Europa, o que realmente aconteceu. Então a gente fica até hoje com esse gosto amargo da vitória. A vitória de uma guerra nunca é bonita. A vitória da Primeira Guerra Mundial terminou com todo mundo traumatizado e brotando fascista para tudo quanto é canto. A vitória da Segunda Guerra Mundial, ela vem com a destruição de cidades com únicos disparos. Finalmente a humanidade chegou lá. A humanidade conseguiu criar uma arma capaz de destruir uma cidade em um segundo. Desde o dia em que um ser humano jogou uma pedra um no outro, ele sonha com a aniquilação total de quem ele não gosta ou de quem ele não concorda. Finalmente chegamos a isso. Nós temos hoje esse tipo de equipamento disponível. É por isso que é muito importante a gente ter certeza de quem governa os países, porque eles têm acesso a esse tipo de coisa. Armas nucleares, armas capazes de varrer uma cidade como um furacão varre uma cidade litorânea depois de uma mudança de pressão atmosférica. A gente tem nossa própria catástrofe portátil. É só botar num míssil e disparar contra outro país, que vai todo mundo morrer naquela região ali. Então é uma arma extremamente poderosa e que hoje comparado às dos anos 40, as armas nucleares são super poderosas. Eles têm vídeos, né? Depois eu vou mostrar quando a gente for falar de Guerra Fria, vou falar do potencial total dessas armas. E com isso, o Japão se rende. Hiroshima e Nagasaki são destruídas, tanto que quando cai a bomba de Hiroshima, os japoneses nem acreditam que o que atacou eles foi uma bomba, eles acharam que foi uma catástrofe natural. E aí, quando caiu a segunda bomba atômica, eles falaram, opa, tem algo aí. E aí, o imperador japonês, ele decreta, né, que o Japão está fora da guerra, que o Japão se rende. E aí os Estados Unidos, ele sai como um dos grandes vencedores do conflito.
Ele é um vencedor moral. Ele é um dos vencedores morais. A União Soviética é um vencedor territorial. Conseguiu pegar metade todo o leste europeu agora era deles, metade da Alemanha era deles, e a Guerra Fria começa. Mas a Guerra Fria é coisa para outra história. Outro fator importante que tem que ser colocado aqui é a comoção mundial que teve na época por causa dos judeus e das pessoas que foram exterminadas nos campos de concentração nazistas. Ali você viu claramente matadouros de gente e a sistematização da morte de civis. Ou seja, não eram soldados sendo levados para um campo de extermínio. Eram pessoas comuns, como você e eu. Pessoas que só discordavam do sistema político ou da filosofia de quem estava no governo. E eles eram massacrados. Eles eram levados para fábricas que o objetivo daquela fábrica era emagrecer esse indivíduo para ser mais fácil matá-lo. Era basicamente isso que eram os campos de extermínio. Se você não morresse doente, você morria nos fornos ou nos lugares onde borrifavam agentes químicos para você morrer. Isso é horrível. Infelizmente, a gente tem evidências de que isso continuou acontecendo e talvez ainda aconteça agora em 2020 em algum lugar do mundo. Temos que ficar vigilantes com relação a isso. Eu vou deixar um videozinho para vocês também sobre um dos campos de prisioneiros, o campo de Belsen. Não é tão terrível quanto o de Auschwitz, mas as imagens são bem fortes. Fiquem com cautela ao assistir, tá bom? E é isso, minhas crianças. Ficou mais ou menos 1 horinha de vídeo, né? É um resumo, né, do conflito inteiro, mas aqui a gente tem basicamente o que é necessário para vocês entenderem o conflito. É lógico, eu só fiz uma explanação geral ano a ano, mas existem muito mais coisas que eu vou deixar em complemento no Classroom. E é lógico que vai ter uma perguntinha para vocês escreverem algumas linhas sobre o assunto. Espero que tenham gostado da aula. Eu acho que ficou bem interessante. Dá para, lógico, melhorar. Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem lá nos comentários do Classroom e não fiquem sem dúvidas, ok? Não fiquem com dúvidas. Sempre procurem sanar suas dúvidas, tá bom? Então fiquem bem. Tchau, até mais. Usem álcool em gel, usem máscara e até mais.